Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Vamos falar de gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado nessa aula de hoje. E aí, o primeiro vai ser o gráfico da aceleração em função do tempo, depois o gráfico da velocidade em função do tempo e, por fim, o gráfico da posição em função do tempo. Todos esses três gráficos aí são funções horárias, né? Primeiro representa a função horária da aceleração, o segundo a função horária da velocidade e depois a função horária da posição. Vou trazer algumas ideias introdutórias para que você possa ter aí um alicerce ou uma estrutura já suficiente para que quando nós entrarmos nas contas, né, nas equações, nos cálculos, nos exercícios, você já tenha aí esse arcabouço, essa estrutura já bem formada. Então vamos para o primeiro, gráfico da aceleração em função do tempo. Veja, eu tenho dois gráficos aqui, esse da esquerda e esse da direita. Os dois são gráficos que estão retratando a aceleração, né? Por isso que a gente tem aqui, ó, aceleração em função do tempo. Aqui também, aceleração em função do tempo. Nos dois, a aceleração está medida em metros por segundo ao quadrado e o tempo está medido em segundos. Qual a diferença desses dois aí? Se você observar, esta linha azul na horizontal, ela está representando o comportamento da aceleração em função do tempo. Por que é uma linha horizontal nas duas situações? Porque a aceleração para esse movimento ela é uma constante, não é isso? Essa é uma das características do MRUV. Aceleração é constante. Então, se você tiver um valor de A, um valor de aceleração, sendo ele positivo, aqui nesse caso a aceleração é positiva, porque aqui é o zero, né? Está acima do eixo horizontal, então a aceleração é positiva. Aqui nesse caso a aceleração é negativa, porque está abaixo do eixo horizontal. Então, quando a aceleração assume aí um valor, esse valor vai ser mantido para qualquer instante de t. Então vamos supor que aqui seja 1 segundo, aqui 2 segundos, aqui 3 segundos e assim por diante. Todos os valores de A vão ser os mesmos para qualquer instante de tempo aí. Então observa, para o instante 1 a aceleração é esse valor A aqui, para o instante 2 é o A também, para o instante 3 é o A também. No caso da aceleração negativa, nós temos aqui para o instante 1 o valor A negativa, que eu tenho um menos A, não é? Menos 2, menos 3, qualquer valor negativo aqui abaixo. E aqui para o instante 2 segundos eu teria esse mesmo valor. Para o instante 3 segundos eu teria esse mesmo valor. Então é isso que a gente tem que entender. A aceleração ela vai ter um gráfico que corresponde a uma reta horizontal, né? Ela está paralela ao eixo do t, porque é um valor que no eixo vertical esse valor não vai mudar. É um valor constante. E aí não dá para saber se o movimento é acelerado ou retardado aqui nessa situação. Porque, veja, se eu apagar aqui, ó, deixa eu apagar essas coisas, que aí a gente volta a falar aqui com um quadro mais limpo. O que seria um movimento acelerado, um movimento retardado? O movimento acelerado e retardado é aquela classificação que a gente já estudou em aulas anteriores aí, que precisa comparar o sinal da aceleração com o sinal da velocidade. No gráfico da aceleração, nós só temos esta informação, ou seja, o valor da aceleração e se ela é positiva ou negativa. Não dá para a gente comparar o sinal da aceleração, que está evidente aí nesse gráfico, com o sinal da velocidade, porque a velocidade eu não acho ela aqui, né, o sinal da velocidade aqui nestes gráficos da aceleração. Então é um gráfico muito simples, que basicamente o que nós precisamos saber seria exatamente isso. Vamos para frente agora, vamos falar um pouquinho do gráfico da velocidade em função do tempo. Trouxe aqui também dois gráficos, são possíveis, né, gráficos que a gente pode, que nós como é que fala aqui, que possamos encontrar aí ao longo dos nossos estudos. Bom, uma coisa que eu já preciso dizer de cara aqui é o porquê que aqui está informando que a aceleração é positiva e aqui está informando que a aceleração é negativa. Se você olhar nos dois gráficos, uma grande diferença está evidente aqui para nós. A inclinação da reta rosa, que essa reta rosa aí é o que traz as informações, né?
da função v de t, a inclinação do gráfico da esquerda aí é uma inclinação que está voltada para a direita. E a inclinação do gráfico da direita aí, ela está voltada para a esquerda. Como assim? Deixa eu traçar uma horizontal auxiliar aqui. Veja que aqui tem uma inclinação que está voltada para a direita. E essa daqui, a inclinação está voltada para a esquerda. Quando o gráfico está assim, inclinação voltada para a direita. Quando ele estiver assim, inclinação voltada para a esquerda. E aí, quando a inclinação é voltada para a direita, a aceleração é positiva. Quando a inclinação é voltada para a esquerda, a aceleração é negativa. Espero que você tenha entendido isso. Vou apagar aqui essas coisas e volto a comentar aqui algo mais. Só um momentinho, vamos lá, caneta, beleza. Agora, o que a gente precisa entender? Esse gráfico ele está mostrando como que a velocidade varia com o tempo. Ela está variando linearmente. Por quê? Porque é um gráfico representado por uma reta. Se tivesse uma curva, algo desse tipo aqui assim, aí não era linear. Ou algo como parábola, assim ou assim, aí não era linear. Só pode ser linear se o gráfico for representado por uma reta. Então, nesse caso aqui, os dois gráficos são representados por uma reta. Por que eles são representados por uma reta? Porque a função que descreve o movimento, a função que descreve a velocidade, ela é de primeiro grau. Ela é essa daqui, ó, v igual a v0 mais a vezes t. É uma função de primeiro grau. Então, o gráfico dela vai ser uma reta. Bom, então eu já sei identificar quando a aceleração é positiva, né? A inclinação aí está para a direita. E sei identificar também quando a aceleração é negativa, porque a inclinação da reta está para a esquerda. Agora, uma outra coisa que a gente pode ver é a velocidade inicial. Quando o valor de t é zero, o valor de v é esse daqui, né? É a velocidade inicial. Aqui eu posso observar quando t é zero, o valor da velocidade aqui é a velocidade inicial. Ou seja, é a partir desta velocidade que inicia o movimento. Se um corpo é abandonado de uma determinada altura, vamos dizer, se eu colocar aqui uma plataforma assim, e coloco uma esfera aqui na ponta, e se eu puxar essa plataforma para a esquerda, essa esfera começa a cair, sim ou não? Ela começa a cair a partir do momento em que ela estiver aqui, ó, parada, não é assim? Ela está parada, puxa a mesa ou a plataforma debaixo dela, ela inicia o movimento com a velocidade inicial igual a zero. Aí, neste caso aqui, a velocidade inicial é zero, mas nem sempre o movimento começa com velocidade zero. A gente está avaliando um objeto em movimento, vamos lá, eu falo assim, a partir desse instante aqui que eu vou começar a observar bem o movimento desse objeto. Aí eu começo a avaliar o movimento a partir do momento em que ele tem uma velocidade diferente de zero. É isso que eu quero dizer aqui nesse gráfico. V0 é a velocidade inicial, ou seja, é a velocidade que está associada a um instante de t igual a zero, quer dizer, o princípio da contagem do tempo aí. Mas eu posso colocar qualquer instante como o meu instante inicial também, sem problema nenhum. Mas aqui dá para a gente ver quando a velocidade é inicial, quando é o pontinho do v, quando t é igual a zero. Tá, aqui nestes dois gráficos, deixa eu apagar aqui, porque senão fica complicado, né, para ficar aí rabiscando tudo, aquela coisa toda. Aqui nesses gráficos, dá para a gente perceber quando a velocidade é positiva e quando ela é negativa, não dá? Olha só, o gráfico ele vai estar, aqui o da esquerda, ele está limitado entre esse ponto e esse ponto aqui, ó. Então, o t final, o instante final é esse daqui. Qualquer ponto sobre a reta do gráfico, eu tenho velocidades, ó, velocidades positivas. Então quer dizer que a velocidade está subindo aqui, o valor dela, tá ou não tá? É uma velocidade, é um gráfico que retrata uma velocidade que varia com o tempo de forma linear, e todos os valores de V aí são positivos. É diferente do gráfico da direita aqui, ó. Até esse ponto aqui, um pouquinho antes dele, a velocidade é positiva. Quer ver todos esses pontinhos? A velocidade é positiva, embora ela esteja decrescendo, né? Para todos os pontos a velocidade aqui é positiva, ó. Todos os valorzinhos que eu tenho da velocidade vão ser positivos. Agora, quando ultrapassa esse eixo aqui para baixo, os pontinhos que eu tiver aqui embaixo retrata velocidades negativas, tá vendo? Ó?
daqui para baixo as velocidades são negativas, mas daqui para cima as velocidades são positivas. Aí eu vejo sinais de velocidade. Eu tenho agora sinais de aceleração e sinais de velocidade. Se eu tenho sinais de aceleração e sinais de velocidade, eu posso classificar o movimento. Quer ver? Eu vou mostrar para você, abrindo uma tela em branco aqui. Eu vou fazer assim para você, ó. Imagine aqui um gráfico da velocidade e aqui eu mostro que ele está em função do tempo. Se eu tiver a reta do gráfico fazendo isso daqui, ó, por exemplo, veja só. Essa aqui é a reta que retrata a função v de t. Tá, aí eu sei que a aceleração é positiva. Já vou anotar aqui de cara que a aceleração é positiva porque a inclinação é para a direita, né? Mas daqui onde começa a velocidade inicial, até aqui, ó, ou seja, nesse intervalo aqui, a velocidade é negativa. Então, nesse intervalo, todos os valores de v são valores negativos. Aqui eu tenho um movimento cuja velocidade é negativa, então deixa eu anotar aqui velocidade negativa, e a aceleração é positiva, não é? Aceleração é positiva porque a inclinação da reta é para a direita. Quando é assim, sinais diferentes para velocidade e aceleração, o movimento é retardado. Vamos colocar aqui retardado. Então, o movimento é retardado aqui nessa situação. Agora, quando passa do eixo horizontal para cima aqui, todos os valores da velocidade, até tocar o máximo aqui, ó, são valores positivos. Então, aqui nessa situação, o valor é positivo da velocidade e a aceleração também é positiva. Aí o movimento aqui, como os sinais são iguais, o movimento é acelerado. Pronto. Mas agora, quanto ao sentido do movimento, a gente pode falar se ele é progressivo ou se ele é retrógrado, né? Eu vou até escolher outra cor aqui. Deixa eu colocar uma cor diferente. Quando a velocidade é negativa, significa que o objeto está indo no sentido contrário, né, ao crescimento das posições. Ao invés de estar indo para frente, ele está indo para trás, vamos pensar assim, né? Então, no caso, nessa parte de baixo, todinho aqui, o movimento tem velocidade negativa, então o movimento aqui, ele vai ser retrógrado, né? É um movimento retrógrado, quer dizer, é para trás, retrógrado. No caso aqui de cima, deixa eu trocar a cor aqui, até para ficar melhor pra gente. Essa parte todinha, a velocidade é positiva, quer dizer que o móvel está indo para frente. O movimento é progressivo. Então dá para a gente fazer essa análise com o gráfico da velocidade. Eu poderia também obter uma outra situação. Quer ver? Deixa eu colocar uma outra tela em branco aqui. Veja, se eu colocar um outro exemplo aqui, por exemplo, por exemplo, né, velocidade e t aqui, ó. Eu coloco aqui assim agora, ó, o gráfico, vou colocar a cor diferente. Se ele for desse tipo aqui, aqui a velocidade inicial, né? Até aqui nessa parte a velocidade é positiva. Dessa parte para baixo, até tocar aqui o máximo, ó, a velocidade é negativa. Então aqui a velocidade é positiva, aqui a velocidade é negativa. Em todas as situações a aceleração é negativa. Vamos anotar aqui, porque a inclinação aqui é para a esquerda, né? Então, aqui nessa primeira parte, onde a velocidade é positiva, o movimento tem a aceleração com sinal trocado com a velocidade, então o movimento é retardado. Né? E como o sinal é positivo, o movimento está sendo para frente, então o movimento é progressivo também. É retardado e progressivo. Se você não lembra dos conceitos de classificação de movimento, dê uma olhadinha em algumas aulas aí para trás que você vai encontrar classificação do movimento, né? Retardado, progressivo, acelerado, retrógrado. Aí no caso da parte de baixo aqui, como a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa, o movimento é acelerado. E como o sinal da velocidade é negativo, ele é retrógrado, porque está indo para trás. Retrógrado. Note que eu tenho aqui a reta das posições, né, medindo as posições em metros, por exemplo. Quando o objeto está indo para a direita, velocidade positiva. Quando o objeto está indo para a esquerda, velocidade negativa. Aqui movimento progressivo, aqui movimento retrógrado. Não é isso?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu poderia falar aqui desse gráfico. Eu acho que por hora era só isso mesmo. Depois tem outras coisas, como por exemplo a área desse gráfico, o que que significa, mas nós vamos desvendar isso quando formos falar das funções, né, das equações que estão envolvidas aí nesse caso. Uma coisa interessante também que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu vou até criar uma outra tela aqui, tela branca. Veja, nesse ponto aqui, esse ponto está indicando velocidade zero, né? Daqui até aqui a velocidade é negativa, mas daqui até aqui em cima a velocidade é positiva. Então nessa região todinha está mostrando que o móvel está indo para a esquerda. Depois, quando passa para cima, o móvel está indo para a direita. Então esse ponto aqui é o ponto que a velocidade é zero. Por quê? Porque está invertendo o sentido. O objeto começa indo para a esquerda, depois ele vira e vai para a direita. Então nesse ponto, quando a velocidade é zero, aqui a velocidade é zero, é o ponto de inversão de sentido do movimento. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Agora nós vamos passar para o gráfico da posição em função do tempo. E esse gráfico aqui é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque ele trata-se de uma parábola. E quando se fala de parábola, nós estamos falando de função de segundo grau. E aí precisamos de mais informações ainda. Por que é uma função de segundo grau? Porque quando vai falar de posição no MRUV, ela funciona desse jeito aqui, ó. AT² sobre 2 aqui. Essa aqui é a função das posições para o movimento retilíneo uniformemente variado. É uma função de segundo grau. Por quê? Porque você tem aí o monômio de maior grau quando ele é 2 aqui, tá vendo? O monômio de grau 2 é o maior grau que nós temos aí na função. Então é a função de segundo grau. É uma parábola, ela pode ser uma parábola com a concavidade para cima, no caso esse gráfico da esquerda, e se ela tem a concavidade para cima, a aceleração de cara você já acha ela como sendo maior que zero, você acha o sinal dessa aceleração, é positivo. Quando a concavidade é voltada para baixo, olha aqui, ó, aceleração é negativa. Então grave bem isso, concavidade voltada para cima, aceleração positiva. Concavidade voltada para baixo. Por quê? Porque quando a gente vai na função de segundo grau, y é igual a ax² mais bx mais c, a variável independente aqui é o x. No nosso caso, a variável independente é o t, né? Do lado da variável independente, quando ela está elevada ao quadrado, você não tem aqui o azinho. Esse azinho genérico aí, ele vai indicar a concavidade da parábola. E no caso, do lado do t ao quadrado aqui, que é a nossa variável independente, nós temos a aceleração, que coincidiu com a letra, né, o a também, e essa letrinha vai indicar a concavidade, se ela é para cima ou se ela é para baixo. Se a concavidade for para cima, esse a, que no caso nosso aí, especificamente desse gráfico, é a aceleração, ele vai ser positivo. Quando a concavidade for para baixo, sinal que esse azinho é negativo, tá bom? Outra coisa que a gente pode falar desse gráfico aí é aqui, ó. Quer ver? Deixa eu te trocar a cor. Esse ponto aqui embaixo, ó, e esse ponto aqui em cima, que são os vértices da função, eles estão indicando o ponto de inversão de sentido, né? Você observa que aqui, ó, o objeto tá começando o movimento. Aqui, ó, repare que eu estou falando de espaço, ou seja, de posição, né? É a trilha do objeto aí. Ele tá indo no sentido contrário, né, ao crescimento aqui da reta das posições. Então ele está indo com a velocidade negativa. Até essa posição aqui do gráfico, ó, a velocidade é negativa. Por quê? Porque ele está indo no sentido contrário ao movimento. Aí nesse pontinho de curva aí, que é o vértice, a velocidade aqui no caso ela é zero. Por quê? Porque é a velocidade que indica a inversão do sentido. Porque daqui para cá ele começa a voltar o movimento dele para cima. Então a velocidade, o sentido do movimento inverte aí nesse vértice, onde a velocidade é igual a zero. Aqui também, ó, do lado direito, aqui nesse ponto a velocidade é zero. Por quê? Porque aqui ele está indo, ó, as posições estão subindo daqui para cá, ó, está no sentido positivo do espaço. Nesse ponto aqui para frente, as posições começam a descer, é ou não é? Então quer dizer que o objeto está indo no sentido oposto, ou seja, com velocidade negativa. Então a velocidade é positiva quando está no sentido positivo do espaço
e a velocidade é negativa quando está indo no sentido negativo do espaço, decrescente do espaço. Deixa eu apagar aqui e vou até melhorar isso daqui, ó, quer ver? Vamos ver o que eu faço aqui agora. Vou pegar esse gráfico como exemplo, né? Então, até aqui eu posso colocar o movimento com a velocidade, posso não, claro, o movimento é com velocidade negativa, e daqui para frente, daqui para cá, o movimento se dá com velocidade positiva, porque o objeto está indo para frente, né? Aqui no caso para cima. Mas então tá bom. Esse ponto de vértice indica a velocidade igual a zero. Deixa eu ver o que mais. Sim, a gente pode dizer o seguinte: quando é que o movimento é retrógrado, quando ele é retardado, quando ele é acelerado, e como é que vamos fazer a classificação do movimento olhando para esses gráficos? Eu vou pegar uma tela em branco aqui e vou colocar para você visualizar. Quer ver? Deixa eu fazer um gráfico das posições em função do tempo. Nunca você vai ter valores de t negativo aqui. Por quê? Porque tempo não tem negativo, né? Aí vamos supor aqui uma curva que represente como a posição está mudando com o tempo. Aí eu vou colocar essa curva desse jeito aqui, ó. Tá, essa curva, essa parábola aí, ela tá o seguinte, daqui, ó, subindo até chegar no ponto de inversão, que é o vértice da parábola, esse ponto aqui, né, onde a velocidade é igual a zero, nós temos velocidade positiva, não é isso? Daqui subindo, nós temos velocidade positiva. Então, de verde, aí essa parte da parábola que está de verde, a velocidade é positiva. Agora, de roxo aí, ó, deixa eu colocar aqui lilás, o movimento tá descendo aqui, ó. Você pode observar que as posições estão descendo, tá no sentido contrário, né, ao crescimento aqui das posições. Então, de roxo aí é o trecho do gráfico que representa, eu apaguei coisa que não devia aqui. É o trecho do gráfico que representa a velocidade negativa. Deixa eu traçar aqui de novo, ó. Puxar para cá, né? Senão dá problema. Bom, aí de roxo, então, essa região que a velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa, dá para a gente comparar agora para fazer a classificação dos movimentos, hein? Velocidade aqui é negativa. Bom, aceleração com a concavidade para baixo diz que ela é negativa, né? Então você tem aceleração negativa desse movimento aí. Beleza. Na região de verde do gráfico aí, nós temos velocidade positiva e aceleração negativa. São sinais trocados. Então, a classificação do movimento aí quanto aos sinais da velocidade e da aceleração vai ser o que? Retardado. Retardado. E do outro lado de roxo aqui, velocidade positiva, negativa e aceleração também negativa, sinais iguais, o movimento é acelerado. Agora, quanto ao sentido do movimento, fica muito claro. Vou colocar até de vermelho. Na parte de verde aqui, ó, a velocidade é positiva, então ele está indo no sentido crescente das posições. Eu vou colocar de verde. O movimento é progressivo. E quando ele está do lado roxo aqui, a velocidade é negativa, quer dizer que ele está voltando, né? Está indo para a esquerda ou para baixo, sentido decrescente das posições. Aí o movimento é retrógrado. Opa, vamos apagar isso daqui. O movimento é retrógrado. Retrógrado. Isso aqui é um R. Um R. Retrógrado. Então eu acho que essas observações por hora são suficientes. Depois nós vamos aprofundar um pouco mais. Veja novamente o vídeo se for preciso. Veja esses detalhes dos sinais, da classificação dos movimentos. Não se esqueça que um gráfico fala de aceleração, outro gráfico fala de velocidade e outro gráfico fala de posição. São coisas bem diferentes, tá bom? Nesse gráfico aqui eu estou falando das posições. Esse eixo vertical aqui, ó, está indicando posição e não velocidade, tá? Embora eu saiba, o sinal da velocidade não está marcando a velocidade propriamente dita. Uma coisa que tem em comum aí entre esses gráficos é o eixo dos T's, né? O eixo do tempo, que está aqui na horizontal. O resto a gente tem que fazer análise de forma bem distinta. Para cada gráfico a análise vai ser diferente.
tá bom? Espero que você tenha entendido. Um forte abraço e até o próximo encontro.